Preste bastante atenção nesta história. Você aí de casa, você que está no trabalho, já ouviu falar de Roquete Pinto? Ele fundou a primeira emissora de rádio do país em 1923. Uma fase experimental sem grandes avanços tecnológicos. Gustavo, e hoje, 25 de setembro, é comemorado justamente o Dia do Rádio, uma homenagem à data de nascimento de Roquete. Coisas da história. Pois é, Adriana, e foi justamente pensando nesta história que um radialista aqui de Rondonópolis resolveu separar gravações que foram no ar em programas de rádio. Mas isso há mais de 30 anos, uma forma de reviver uma época que deixou muita saudade. Eu quero mandar um abraço especial para ela, para nossa amiguinha Leila Castro. Não importa o momento ou a atividade que a dona Leila desempenha na casa dela, o rádio sempre está ligado. É um companheiro de todas as horas. Eu estou sempre sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, esperando ela voltar. O rádio para mim, ele é um companheiro que eu tenho. Que eu estou lavando roupa, estou ouvindo, estou fazendo comida, estou ouvindo, né? Estou varrendo o terreiro, estou ouvindo rádio, né? Então ele nos traz muita paz, muita alegria, né? As músicas, né? Notícias maravilhosas, né? Então, o rádio para mim é tudo para mim. O rádio é um veículo de comunicação que gera o som por meio de ondas eletromagnéticas propagadas no espaço. É considerado um dos meios de comunicação mais rápidos do mundo. Foi descoberto em 1863 na Inglaterra por um professor de física. A propagação veio em 1887 com o alemão Henry Hertz. No Brasil, a primeira transmissão radiofônica foi realizada em 1922. Já a primeira emissora brasileira foi fundada em 1923 no Rio de Janeiro. Em Rondonópolis, esta emissora de rádio AM está há 30 anos no ar. Para comemorar a data, nada melhor do que recordar a trajetória da emissora. Trechos de som que foram ao ar no passado, como este gol marcado por Pelezinho em 1979 para o União, na partida contra o Comercial de Campo Grande. Atenção de pé esquerdo, pode marcar agora, bateu e gol! Ainda na década de 70, uma publicidade prometia foto colorida em 7 dias. Todo o material está sendo resgatado pelo locutor Sebastião Castilho. Ele montou um estúdio improvisado na casa dele. Nas antigas fitas, encontrou muitas relíquias. Se eu não guardo isso aí, nós não teríamos nada, porque tinha muito mais coisa que foi pro lixo, mas muita coisa. E eu tive essa preocupação de ir guardando e no fim tem aí muitas fitas, muita coisa ainda para ser mostrada. Para que a programação da rádio chegasse até os ouvintes, nas décadas de 70 e 80, 2 equipamentos eram fundamentais. O gravador de rolo, que gravava a programação e reproduzia as entrevistas, e ainda a cartucheira, que era responsável pelas vinhetas e os comerciais da rádio. Era o modernismo da época. Nossa Senhora, sem isso o rádio não funcionava. O narrador esportivo Hermínio Barreto fez parte dessa história. Ele se emociona com as lembranças. As dificuldades do passado eram enormes. Em uma dessas passagens, a transmissão ao vivo de uma partida de futebol não era possível. A alternativa encontrada... Ela foi gravada à tarde num clássico Santos e Batidinha, que muita gente recorda. E aí o alto-falante da cidade... anunciava que o jogo seria colocado à noite, a gravação. E a cidade inteira parou para ouvir esse clássico que terminou em 1-1. Um clássico que realmente ficou para a minha história, a história da minha vida. Um jogo que começou tudo com a minha carreira como narrador esportivo. O editor de áudio Vilmar Ferreira trabalha 29 anos na emissora, praticamente desde o início. Muita coisa mudou nesse tempo. Todas as propagandas que a rádio tinha seria irradiada pela fita cassete. Então era uma dificuldade muito imensa, principalmente para fazer a montagem. A gente teria que marcar aqui para saber o ponto dela que saía. Então todas as propagandas a gente tinha que ver na fita para colocar no ponto para sair. Completamente diferente do dia de hoje, né? Hoje tem uma facilidade. Foram recuperados cerca de 1000 trechos da história da emissora. O som e os equipamentos do passado contrastam com um estúdio moderno. Hoje tudo é informatizado para melhorar a qualidade do som. Pequenos fragmentos históricos do que foi o rádio em Rondonópolis. O grande problema nosso é que nós não temos, por exemplo, um museu da imagem do som em Rondonópolis, né?
E isso, evidentemente, acaba, muitas coisas acabam se perdendo. E a gente tem procurado aqui preservar, dentro da possibilidade, das dificuldades até inerentes à época em que isso foi feito, né? A gente tem procurado guardar, justamente para se um dia a gente tiver em Rondonópolis o Museu da Imagem do Som, a gente possa também contribuir com esses áudios. O primeiro locutor da emissora foi Noel Paulino, um apaixonado pelo rádio. Ele lembra até hoje da data e a hora que entrou no ar. Foi no dia 17 de abril de 79, às 9h45 da manhã. No início, a emissora pertencia a um grupo de Mato Grosso do Sul. Noel Paulino lembra que as ondas faziam a programação chegar até outros países. Aqui em Rondonópolis, pouquíssimas pessoas tinham aquele sempre grandão que se pegava os 120 metros. Mas fora do país, N países mandavam carta para nós. Os nossos ouvintes, campeão de audiência nossa era da Finlândia. Finlândia, Japão, Suécia, esses países todos nos ouviam lá através dos amadores, dos radioamadores, que eles ficam à noite, ficam procurando ali. Aí um brasileiro lá escutava um brasileiro falando, ele parava e ficava ouvindo. E muitas das vezes era a gente que estava falando aqui. Resgatar a memória do rádio é reviver uma época que traz saudades, tanto para quem trabalha na emissora, como para aqueles que não dispensam o companheiro de todos os momentos. Dizem que recordar o passado é sofrer duas vezes. Eu não acredito. Recordar o passado é viver duas vezes. Lembrar os tempos de quantas maravilhas fizemos. Voltando ao vivo da Câmara, já está acontecendo a votação por parte dos vereadores desse requerimento que solicita o afastamento do prefeito por 180 dias. Como forma de contribuição, até para que as pessoas entendam o que foi o rádio de ontem e o que é o rádio de hoje. Foi imenso a dor, não foi bastante para aprender. Parabéns aos nossos amigos da Rádio Clube AM, fazendo 30 anos aqui em Rondonópolis. É uma história emocionante que merece sim ser contada e também guardar ela com todo zelo e carinho. Parabéns a todos os radialistas, com né, certeza, Gustavo? pelo dia. Histórias bacanas mesmo, né? Exatamente. Estão todos de parabéns.